Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 14 de setembro de 2021, está fazendo 700 anos da morte de Dante Alighieri, mais conhecido como o autor da Divina Comédia. Então, em homenagem aos 700 anos do dia em que Dante chegou no paraíso, ou no purgatório, vamos falar então sobre a obra-prima dele, que é uma das obras-primas da literatura mundial, certamente a obra-prima da língua italiana, a Divina Comédia. Então este ano eu reli a Divina Comédia. Foda-se as minhas metas de leitura, né? Foda-se, eu já joguei aquilo. Em agosto eu percebi, não vai dar não. Então foda-se, tá aqui as minhas metas de leitura no esgoto, na latrina do lixo cósmico. E em vez de ler livros novos, peguei aqui para reler a Divina Comédia ao longo do mês de agosto, que foi também o mês que eu li ano passado, então tem toda essa poesia, né? E como eu já falei, a Divina Comédia veio numa época da minha vida que eu tava meio passando por maus bocados. E então a Divina Comédia, como é uma história sobre esperança, sobre reconstrução, sobre superação, me inspirou de certa forma e me motivou, entre aspas, a seguir em frente, a perceber que os infernos que a gente passa na vida são apenas temporários, né, e que chegaremos no paraíso. Esse livro está muito empoeirado por causa da seca, né? Então, bom, a Divina Comédia, eu já mostrei essa edição centenas de vezes, já falei sobre a Divina Comédia aqui no canal, no livro de melhores livros, no vídeo de melhores livros lidos ano passado, né? Mas hoje eu quero fazer uma resenha mesmo, uma resenha um pouco mais trabalhada, uma resenha um pouco mais precisa e um pouco mais profunda do que só comentar o quanto eu gostei do livro. Você já sabe o quanto eu gostei do livro. Foi o melhor livro que eu li no passado e foi, honestamente, a melhor leitura que eu fiz esse ano. Mas eu li muita coisa boa esse ano. No fim do ano a gente vai falar sobre as leituras de 2021. O ponto é o seguinte: a Divina Comédia. Sobre o que é a Divina Comédia? A Divina Comédia, ela é narrada pelo próprio Dante, certo? Então é um autor que faz um personagem, que é ele mesmo, que narra as próprias memórias, né? Porque a Divina Comédia é isso, quer dizer, é muito interessante isso. É um livro de memórias, basicamente, porque Dante passa por essa viagem fantástica do inferno ao purgatório, do purgatório ao paraíso, né? E ele conta pra gente, ele se dirige ao leitor várias vezes, ele sabe que tem alguém lendo, ele sabe que está compondo, né? Várias vezes ele fala a métrica deste verso, tal coisa, tal coisa. Tem uma hora fantástica na última página do Purgatório, ele fala assim: preciso contar tantas coisas, mas a página, o branco da página vai chegando ao fim, alguma coisa assim. Então ele tem plena consciência de que está escrevendo um livro, está escrevendo uma história, né? E ele conta pra gente essa viagem fantástica que ele fez. E que viagem é esta? O livro se inicia com Dante perdido numa selva no pôr do sol, né, mais ou menos ali no entardecer, e ele está perdido nessa selva, ele não tem rumo e ele sabe que se desviou do caminho de Deus, ele estava caído no pecado, né? E aí ele quer pegar um caminho, ele quer escalar uma colina, um morro, uma pequena elevação de terra, e ele quer chegar do outro lado para recuperar o caminho certo, voltar a caminhar na direção divina, na direção correta, né? Mas esse caminho está sendo bloqueado por 3 animais, né? Uma loba, uma pantera e um leão. Então, que cada animal representa uma coisa. Se não me engano, a loba é a avareza e a luxúria, o leão é... não me lembro, a pantera, se não me engano, é a corrupção, né? Cada animal tem um significado, é uma obra profundamente alegórica, né? Essa selva não é uma selva, essa selva é o pecado humano, claro. E ele não consegue passar por esse caminho por causa que os animais o bloqueiam e ele cai da colina, né? E ele se desespera. E quando ele está à beira de desistir, quem lhe aparece? Virgílio, meus amigos. Virgílio. Quem é Virgílio? Virgílio foi um poeta romano, o poeta romano, né? Escreveu a Eneida, que é a obra fundamental da literatura romana, tal qual a Odisseia é a obra fundamental da literatura grega, tal qual a Divina Comédia é a obra fundamental da literatura italiana. Ele encontra Virgílio em forma de alma, porque veja, a Divina Comédia, isso é também uma coisa muito legal, a Divina Comédia, a ação do livro tem data exata, ela acontece no dia 4, ela começa, né, no dia 4 de março de 1300, é uma sexta-feira santa, aniversário da paixão de Jesus Cristo, então aí já tem essas pequenas indicações de que isso é relevante e de que isso tem a ver com o tema da história. Então, 4 de março de 1300, né? E é como o Dante ele narra, obviamente, como se tivesse acontecido de verdade, né? A intenção é fazer parecer que essa jornada efetivamente aconteceu.
E Dante encontra Virgílio, e Virgílio em 1300 já estava morto, enterrado há muitos séculos, é claro. E Virgílio ele aparece em forma de alma, e ele fala: Dante, eu fui enviado aqui por Beatriz para te salvar dessa selva e te mostrar e te colocar de novo no caminho, no trilho correto, mas a gente não vai conseguir fazer o caminho fácil não, amigo. A gente vai ter que passar pelo inferno, pelo purgatório, e aí você vai chegar no paraíso, e aí você vai encontrar Deus, você vai encontrar Beatriz, redimir-se dos seus pecados e voltar à sua vida terrena. E Dante fala: caralho, que viagem, né? Mas é isso mesmo que acontece. Então, Beatriz, a amada, a musa de Dante, e aqui cabe dizer um negócio, a Divina Comédia é uma grande fanfic, cara. Eu te falar um negócio, a Divina Comédia é uma grande fanfic. Dante colocou a crush de infância dele como uma das santas mais altas do céu. Eu acho isso incrível. Mulheres, não aceitem menos. Se o cara que vocês gostam não escreve uma obra de 100 cantos colocando vocês como a dona da sabedoria divina, esse cara não gosta de você, tá? Porque a história é que Dante, quando tinha 9 anos, aliás o número 9 é muito presente, né? Dante, quando tinha 9 anos, encontrou Beatriz, ele viu passar na rua essa menina que se chamava Beatrice Portinari, né? E ele se apaixonou perdidamente por ela, cara. E aí, 9 anos depois, ele encontrou a Beatriz de novo e queria casar com ela, mas ele foi forçado a se casar com uma outra mulher lá, casamentos por interesse da Idade Média, foda, né? E aí a Beatriz morreu, tipo tuberculose, sei lá. Então, foda, né? Bem triste. Então Dante pega essa mina que ele era perdidamente apaixonado e a coloca como uma das santas mais altas do céu, que através da oração intercedeu por ele, enviando-lhe Virgílio, né, para guiá-lo nessa jornada, porque Dante, aí teoricamente, tecnicamente, ele tinha se desviado do caminho divino e caído em paixões políticas, vícios morais, paixões humanas mesmo, né? E agora ele precisava se reencontrar, digamos assim. Então a Divina Comédia é uma história de redenção. É uma história de como você pega alguém que está em pecado, alguém caído, alguém na selva, né? E coloca essa pessoa frente a frente com Deus. No geral, a grosso modo é isso, assim, mas é muito grosso modo mesmo, porque as alegorias dessa obra aqui, meu amigo, elas não param. Cada coisinha aqui na Divina Comédia quer dizer alguma coisa. Na minha releitura eu li anotando, né? A primeira vez eu só li de cabo a rabo, e dessa vez eu li anotando o que eu estava entendendo, ou não entendendo, né? E aí, bicho, você percebe a quantidade enorme de significados, meu Deus do céu. É uma série interminável de metáforas, alegorias, comparações, abstrações, poesias, mas é fascinante. E eu entendi muito mais dessa vez do que da primeira vez que eu li, né? Algumas coisas, outras coisas eu entendi até menos. É muito louco isso, né? Mas o ponto é o seguinte: Virgílio leva Dante ao inferno, ao purgatório, e depois deixa ele lá na entrada do paraíso. E cada um do inferno, purgatório e paraíso é dividido em 9 círculos, e aí começam os famosos círculos de Dante, etc, que já ficou aí extremamente sabido pela cultura ocidental, afinal a Divina Comédia é uma das obras máximas da cultura ocidental, né? O inferno é dividido em 9 círculos, em que cada círculo pune um pecado gradativamente mais grave, né? O purgatório também é em 9 círculos que pune, que expia os pecados capitais e termina no jardim terrestre, e o paraíso também é dividido em 9 círculos que recompensa virtudes cada vez maiores. Então você percebe aí uma noção geométrica, uma noção de proporcionalidade, né? Quer dizer, o inferno, quanto mais grave, mais você desce. O paraíso, quanto mais virtuoso, mais você sobe, né? Uma coisa muito legal que eu não tinha percebido da primeira vez é que aqui é dito que a nossa alma, quando a gente peca, ela fica pesada, né? O pecado é o rompimento com Deus, e o rompimento com Deus fragmenta a nossa alma, né? E a deixa menos divina, menos... ele tira um pouco da nossa divindade, e aí você vai ficando pesado de tantos vícios, de tantos erros, né? E aí quanto mais pesado você é, mais rápido, mais fundo você afunda no inferno. É fascinante, né, cara? É fascinante. E quanto mais virtuoso você é, sua alma ela se enche. É até um pouco paradoxal, né? Quer dizer, ela se enche de leveza, né? Quanto mais boa gente você... E boa gente, entenda, defender a fé cristã, ser católico, né? Você tem que seguir lá os preceitos. A Divina Comédia, é óbvio, tem esse aspecto moralista, mas, cara, quem reclama disso é um imbecil, né? Isso aqui foi escrito no século XIV, então vai tomar no seu cu. Mas Dante... Porque assim
aqui tem toda a moralidade católica que você espera, né? Então, quem não é católico, inferno. Sodomitas, entenda, praticantes de sexo anal, entenda, homossexuais, inferno. Pessoas de fé diferente, inferno. Pessoas não batizadas, inferno. Enfim, tem aqui toda a moralidade cristã que você espera, mas se você acha isso ruim, você é um imbecil, né? Criticar a Divina Comédia por um moralismo, aí tem vários, cara, os moralismos disso aqui são inacreditáveis. Eu imagino aquele cara bem progressistão lendo isso aqui, sabe? Tem um canto inteiro só dedicado a criticar a perversão moral das mulheres florentinas que andam mostrando o seio, uma coisa assim que o Dante fala, né? Então assim, né, amigos, tem que saber onde você está pisando, né? E também não vai reclamar que Dante era machista, etc. Pelo amor de Deus, isso é um anacronismo. O ponto, eu estou me desviando, o ponto é o seguinte, já nem me lembro qual que era o ponto. O ponto é que isso é fascinante, cara, é fascinante a visão de mundo contida nisso aqui. A Divina Comédia é um compêndio da moral e teologia e filosofia medieval. E cara, aqui tem referência à Bíblia, a Aristóteles, a Platão, a Eneida, a Odisseia, a teologia, a astronomia. Cara, não tem um assunto que não seja abordado na Divina Comédia para te falar a realidade, cara. É um negócio assim, é inacreditável. A Divina Comédia ela é inacreditável, assim, 100 cantos, cara, 100 cantos, é um dos poemas mais extensos da literatura ocidental. E é bom lembrar isso aqui, né? A Divina Comédia é um poema, tá? Ela não está escrita em prosa, ela não é um texto em parágrafos com travessão e fala. Quer dizer, tem travessão, tem fala, mas ele é estruturado em versos, contados, metrificados, rimados na terça rima, né? Calculados, né? Tudo bem geometrizado, a perfeição formal era muito valorizada na literatura clássica, né? Então a Divina Comédia é um poema em verso mesmo e tem toda a linguagem que você espera de um poema, muita metáfora, muita inversão, né? Para caber na rima, para caber na métrica, eles invertem frases. Tem frase aqui, cara, que você tem tipo o verbo no começo e tipo o sujeito no fim e todo o meio é ligação entre os dois. É difícil, é difícil. A Divina Comédia é um pouco difícil, né? Tem que ler sem pretensão nenhuma, né? Pelo menos na primeira leitura, e é um livro para ser relido infinitas vezes, cabe aqui notar. Na primeira leitura você tem que ler como quem não quer nada. Você tem que fingir que você não está ligando, né? Você tem que ir lá ler, você dá uma lidinha, finge que está tudo bem. Não está tudo bem, mas você finge que está. E aí depois você pega para ler de novo e fica melhor, fica mais craque, né? E cara, é isso, quer dizer, dá pra falar horas sobre a Divina Comédia, eu queria falar um pouquinho também sobre onde o Dante se encontrava quando ele escreveu a Divina Comédia. Quer dizer, ele estava num momento muito bosta da vida dele, como eu disse, ele foi casado por interesse pela família dele e não pôde se casar com a Beatriz, e a Beatriz morreu, né? E ele nunca superou isso, obviamente, tanto é que ele coloca ela como uma das santas mais altas do paraíso. Dante tinha um emprego que ele detestava, eu não sei muito bem ao certo isso, eu posso estar falando bosta, mas eu sei que Dante tinha um emprego num banco, alguma coisa assim, ou pelo menos o protótipo do que seria um banco hoje, e ele odiava aquele emprego, odiava com todas as forças, também era coisa que a família ia montando ele, né? Então, cara, o cara não casou com quem ele queria, a mulher que ele amava morreu, tinha um emprego miserável e, mais importante, ele estava metido numa guerra civil em Florença, né? O Dante foi político, além de escritor, e ele se envolvia naquelas paixões e tretas políticas, né? E ele ficava muito puto. Dante estava muito puto, cara. Tem versos aqui que você olha e fala assim, mano, o cara tava tão... Ele tinha tanta coisa a dizer, sabe? O Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele tinha tanta coisa guardada dentro do peito, cara, que ele externalizou na forma mais poética e perfeita possível, né? Mas ele tinha, cara, ele tinha sim demônios, ele tinha esqueletos no armário, coisa que ele precisava exorcizar. Ele coloca no inferno vários desafetos dele, né? Vários políticos que foram contra ele bota no inferno, papas que ele detestava. Aliás, isso é muito importante, eu fiquei falando aqui da moral católica, etc, mas isso aqui não é, esse livro não passa pano para a igreja católica não, tem papa no inferno, várias, dezenas, talvez centenas de vezes criticam a decadência moral da igreja, a prática de simonia, a prática de indulgência, a hipocrisia católica, a hipocrisia dos bispos, dos cristãos que pregam uma coisa e fazem outra. Esse livro não passa pano para a hipocrisia, tá? Esse livro aqui é uma reafirmação dos princípios católicos em sua essência mais pura. Tem papa no inferno e tem prostituta no paraíso, amigo.
tá? Então não é um livro... Inclusive tem uma cena linda, tem uma cena belíssima, onde o Dante pergunta qual foi o destino de um homem lá que... Acho que ele ou ele não era cristão, ou ele foi um mau cristão. O Dante ele pergunta onde esse personagem está, se ele foi condenado ou se ele foi salvo. E aí os santos falam assim: amigo, para de julgar os outros e se preocupa com o que você tem que fazer para ser salvo, né? Então é um tapa na cara do julgamento hipócrita. Sabe quando fala Deus certamente colocou aquela pessoa no inferno? Não, mano, não, porque aqui é dito, eu até poderia ler essa cena aqui, mas o vídeo está sendo meio improvisado, caso você não tenha percebido. Os santos falam, eles falam assim: Dante, abaixa a bola, amigo, abaixa a bola, não vem querer, não é exatamente o Dante, né, mas são alguns florentinos, algum pensamento meio hipócrita, né, e eles falam assim: mano, abaixa a bola, tu não é ninguém para julgar, quem é você para entender o que se passa na cabeça de Deus, seu bosta? Então para de achar que tal pessoa foi salva, para de achar que tal pessoa foi condenada, você não sabe. Então tem umas críticas aqui tão atuais, tão aplicáveis, mas tão perfeitas que é surreal, que isso aqui foi escrito há 700 anos, cara. É inacreditável, cara. É um negócio assim, é incrível. A Divina Comédia é incrível, tá? Mas, só retrocedendo um pouco, obviamente agora eu esqueci o que eu estava dizendo, onde Dante estava, né? Então, e aí, isso é muito importante, Dante era um guelfo, era o nome do partido, era o guelfo. Ele foi traído pelos seus copartidários e exilado de Florença, tá? A Divina Comédia supõe-se que ela começou a ser escrita um pouquinho antes do exílio e que depois, a partir lá do 7º canto do inferno, o Dante já está exilado, né? Dante foi traído pelo seu partido, condenado à fogueira, tá? E aí conseguem de última hora reverter a pena dele da fogueira para o exílio, né? Então Dante, cara, ele estava... De novo, vamos recapitular. Casado com quem ele não queria, a mulher que ele amava morreu, ele tinha um emprego miserável, ele foi exilado, traído pelos amigos e familiares, ninguém veio buscar o Dante no exílio, ele estava sozinho. Então, cara, imagina, velho, o nível que o cara estava, o fundo do poço que o Dante estava, o fundo do poço que é exatamente o inferno, né, cara? Porque o inferno você desce. E claro que descer é uma ação que a nível metafórico tem a ver com decadência, tem a ver com fracasso, né? Tem a ver com derrota, né? Então, cara, é simplesmente perfeito como Dante reuniu esses elementos da vida dele. Ele falou assim: olha, eu estou na maior merda possível, eu estou na selva, né? Queria ser resgatado, queria sair daqui, né? E aí ele exorciza muitos demônios através da Divina Comédia. Ele busca, em certa medida, a recuperação da fé dele, né? No final do Purgatório, Dante é banhado no rio do esquecimento, ele esquece todo o passado dele e depois é banhado no rio do perdão, da limpeza, alguma coisa assim, onde ele sai lá limpo, puro, para alar-se às estrelas, né? Como termina dizendo o Purgatório, que é uma metáfora, claro, do arrependimento, sabe, esqueça seu passado e comece a viver em perdão, comece a viver em graça, né? Toda a Divina Comédia, como eu já disse, é uma alegoria de redenção cristã, né? E cara, é tão perfeito, a ação começa numa sexta-feira à noite, sexta-feira da Paixão, que é o que? A morte de Jesus Cristo, certo? E Jesus, segundo os textos apócrifos, aí depois da sua morte ele desce ao inferno para libertar as almas dos salvos, né? E Dante desce ao inferno no mesmo dia que Jesus morreu, né? E ser cristão é imitar os passos de Cristo, então tá tudo conectado. E Dante fica 2 dias no inferno, ele fica 2 dias no inferno e no terceiro ele está no purgatório, que é exatamente o tempo de Jesus Cristo. Dante sai do inferno no domingo, na tarde, na noite de domingo, né? Que é exatamente quando Jesus sai do inferno também. Então tá tudo lá, cara. Dante ressuscita no domingo da ressurreição. Você entende a perfeição formal disso aqui? Você entende como é tudo perfeitamente alinhado, cara? E aí Dante passa pela expiação do purgatório. O inferno condena, o inferno pune. O purgatório ele expia, né? Ou seja, ele te purifica. E o paraíso te recompensa. E Dante passa pela expiação de pecados
no mesmo período em que Jesus voltou à Terra para mostrar, galera, eu sou o Messias, então ó, é hora de me seguir, né? E aí ele ascende, exatamente, ele ascende ao paraíso, ele fica, se não me engano, 4 dias no purgatório, ele ascende ao paraíso, que seria aí a metáfora da morte, só que com as virtudes recompensadas. E Dante vê Deus, foda-se, dei spoiler. O livro termina com Dante vendo Deus, e é lindo, é inacreditável. Então quando você vê Deus, quando você morre, expia e vê Deus, isso é o princípio cristão, cara. Cara, é inacreditável, é um negócio assim, é surreal, a perfeição temática da Divina Comédia é assim inacreditável, né? E eu nem sei, cara, eu nem sei o que eu poderia te dizer, quer dizer, a beleza, cara, isso é lindo, a Divina Comédia é linda, tem trechos aqui que é de arrepiar, cara, especialmente o último canto, né? Canto é cada segmentozinho, né? Então, o inferno tem 33 cantos, 34, porque um é de introdução, né? O purgatório tem 33, o paraíso também tem 33, somando tudo 34, mais 2 vezes 33 dá 100, então é uma obra em 100 cantos, né? Perceba aí a perfeição formal, né? 33 é um número místico, 23 que é a idade de Cristo, Cristo morreu com 33 anos, segundo a tradição, né? 3 é um número perfeito, a Santa Trindade, o equilíbrio, 9, né? 9 é o número que mais aparece aqui, 9 ciclos do inferno, 9 ciclos do purgatório, Dante tinha 9 anos quando viu Beatriz, né? 3 vezes 3 dá 9, são 3, 3, 3, você entende? E 100, né? Porra, 100, que é 10 vezes 10, é a base do nosso sistema, vezes ela mesma, é um negócio fantástico. Enfim, então o livro é muito perfeito, é geometrizado, é um livro assim que se a Divina Comédia fosse um prédio, sabe? Existia antigamente na arte clássica, como eu disse, uma preocupação da forma. E a Divina Comédia é perfeitamente calculada e acertada. E é linda, como eu disse, cara, é lindo, é de se arrepiar, o último canto é perfeito, tem aqui alguns cantos no paraíso, caminhão de lixo, alguns cantos no paraíso são lindos, no purgatório também, no inferno é horrível, né, os horrores do inferno são coisas assim que tipo o Poe, o Lovecraft escreveriam muitos séculos depois, em escala menor, é claro, mas as descrições que ele faz, nossa, cara... É muito bom. E cada capítulo termina, cada cântico, né? Cântico é como você chama cada um dos livros, cada cântico termina com a palavra estrelas, né? E isso cria toda uma mística, né? O que são as estrelas? As estrelas, cachorro latim. Beijo! As estrelas são um guia, as estrelas são uma esperança, né? Só que cada estrela que ele menciona ao fim de cada cântico é uma estrela com um sentido diferente. Cara, leia a Divina Comédia, é só isso que eu posso dizer, é um livro perfeito, Hoje faz 700 anos que Dante chegou ao paraíso, ou ao purgatório, como ele mesmo disse. Aliás, isso é muito importante, eu falei lá do moralismo, mas Dante admite que ele próprio tem pecados. Dante fala, eu sou soberbo, eu sou... acho que era soberbo e irado, né? Dante era muito bravo, ele era muito passional, né? Dante se coloca, ele não é hipócrita, ele fala assim, se eu for pro inferno, eu vou estar aqui, junto com os irados, junto com os soberbos, isso é demais, né? Mas enfim, Dante está ou no purgatório, ou no paraíso, ou em nenhum dos dois, mas hoje é o aniversário de sua morte e não poderíamos deixar de falar sobre a Divina Comédia. Eu espero que nesse curto, entre muitas aspas, vídeo, eu tenha conseguido expressar a magnitude dessa obra que eu poderia falar ainda tanto tempo a respeito e eu não sei porra nenhuma. Imagina quem sabe, cara. Se eu que não sei porra nenhuma fiz um vídeo de, sei lá, meia hora, imagina os caras que manjam disso aqui a nível profundo, o tanto... Cara, dá pra falar uma vida inteira sobre a Divina Comédia e arranhar só a superfície ainda, né? Então... muito obrigado por assistir esse vídeo, se você assistiu. Deixe um comentário, deixe like. Já leu a Divina Comédia? Pretende ler? Me conte nos comentários o que você está lendo. Vamos interagir e continuar aqui a nossa jornada, certo? Pelo purgatório, será que a gente está? Eu não sei. Mas já saímos do inferno, acredito. Não estamos no paraíso ainda, mas estamos no caminho. Senhoras e senhores, falou, obrigado.